porque surgiu uma dúvida muito interessante que tem tudo a ver com esse tema. A pessoa me perguntou, por que ela não conseguia ter o mesmo ânimo na hora de escrever do ânimo que ela tinha na hora de ter a ideia? Pequeno gafanhoto, isso nunca vai acontecer. Não vou dizer nunca, absolutamente nunca, só que a empolgação da escrita é bem diferente da empolgação de você ter a ideia. Na hora de você ter a ideia para escrever, o que você tá empolgado, o que o seu cérebro tá te mostrando ali digamos, tipo, o vislumbre de como ficaria pronto aquele livro. Olha que legal se a gente tivesse uma história com essas batalhas. Olha que legal. Isso é o seu cérebro, tá? Imaginação falando com você. Olha que legal se a gente tivesse essa história de romance, esse universo de fantasia, olha quão bacana isso seria. Lindo, maravilhoso. Mas o que o seu cérebro não te conta é que tem um baita de um trabalho dessa ideia até você, de fato, transformar ela em um livro, né? Em uma história completa. Ele te mostra o sonho. Você, como escritor, tem que transformar aquele sonho em um livro, uma história, de fato, escrita. E a ideia é apenas a ideia. Todo o restante é puro trabalho. E, inclusive, quando eu falei com essa pessoa que foi me tirar dúvida no Instagram, eu dei o exemplo. Eita, meus vizinhos e os cachorros deles. Ai, Senhor, vamos lá. Eu dei o exemplo de cozinhar. Todo mundo ama cozinhar. Não, mentira. Nem todo mundo ama cozinhar. As pessoas gostam de comer. O cachorro me tirou do eixo, mas vamos lá. As pessoas gostam de comer, mas nem todo mundo gosta de cozinhar. Ainda assim, a pessoa que cozinha sabe que uma coisa é cozinhar, outra coisa é comer. Não que ela não goste de cozinhar, mas dá trabalho. A escrita é a mesma coisa. E essa pessoa, quando eu dei o exemplo pra essa pessoa, ela falou assim, caramba, de fato tem tudo a ver, porque eu faço confeitaria e quando eu comecei a fazer confeitaria, eu achei que era tudo MasterChef. Ai, que legal fazer aqueles bolos e etc. A realidade é diferente, dá trabalho, tem um monte de louça suja pra lavar, tem alguns bolos que dão errados, um negócio que queima, um corte no dedo. Não é a purpurina que se vende quando você vê o bolo lindo e pronto na vitrine. É muito mais gostoso, né? Você ter a ideia daquele bolo e executá-lo são coisas diferentes. Você ter a ideia da sua história e executar essa ideia, escrevê-la, meu filho, é outro rolê. E isso é uma ilusão que às vezes acaba impedindo muitos iniciantes de escreverem as suas histórias. Fica iludido com essa questão de a ideia vai vir e ela vai vir pronta na minha cabeça. Eu já tenho tudo pronto aqui dentro. O meu cérebro me mostrou. Então já tem tudo prontinho na minha cabeça. É só escrever. E aí quando a pessoa parte para escrever, mas o maldito do bloqueio criativo. Não é o bloqueio criativo. É o seu cérebro que te iludiu. Eu sinto te informar isso. Ele te iludiu, mostrando que tinha uma grande ideia para você escrever. Só que ele não te mostrou o caminho para você chegar nessa ideia. A empolgação de ter uma ideia é apenas a lua de mel do início da sua jornada de escrita. Não à toa, o meu curso, né, a minha metodologia de escrita se chama Jornada Aprendiz de Escritor. Porque é justamente uma jornada. São 4 fases, eu ia falar várias, mas são 4 fases que o escritor precisa passar para conseguir concluir uma boa história, né? São 4 fases que um aprendiz, ou que um fã precisa passar para se tornar um escritor e escrever boas histórias. Não é apenas você... Tem muita gente que entra no curso achando que, eu tenho a ideia e eu já quero sair para escrever. Professora, quando que eu começo a escrever? Sensei, eu vou começar a escrever minha história amanhã. O pessoal entra no curso já assim, eu vou começar a escrever a história amanhã. Quando que a gente começa logo a escrever? O pessoal já entra empolgadaço. E eu tenho que segurar as rédeas. A primeira semana é só explicando que, calma, você nem vai escrever sua história agora. Você vai ficar 1 mês só planejando a sua história. Eu vou te ensinar tudo sobre planejamento. E depois que vocês tiverem essa ideia bem construída, aí sim eu te dou autorização para você escrever essa história. Muita gente fica, meu Deus, mas peraí, eu não vou escrever, e se eu esqueci tal ideia, e se eu perder a empolgação, e etc. Na jornada a gente não trabalha com empolgação. Na verdade,
tem gatilhos lá dentro que eu uso para gerar empolgação nos alunos. Mas eu não trabalho na base da empolgação ou da paixão dessa lua de mel quando o aluno tem a ideia para escrever. Porque isso não se sustenta. É como um relacionamento. Olha, eu fiz o coração bonitinho. É como um relacionamento. Eu já estou no relacionamento há mais de 15 anos, então eu posso dizer, sim, eu casei com o meu primeiro namorado desde que eu tinha 15 anos de idade. Então eu posso dizer com toda certeza, a paixão acaba. Aquelas borboletas no estômago não são tão frequentes quanto nas primeiras semanas, nos primeiros meses de relacionamento. Mas o compromisso e o amor perdura. Porque senão, né, mas um relacionamento só com paixão se sustenta. Você não vai conseguir escrever a sua história só dependendo dessa paixão, desse embrulho no estômago. Toda vez que você pensa na sua história, ai, aquele frio na barriga, tipo, ai, que delícia, que legal essa cena, olha essa aventura, olha essa cena de beijo, olha não sei o quê. Seu cérebro, dentro da sua imaginação, principalmente para pessoas criativas, isso é um problema. E eu sei porque eu sou esse tipo de pessoa, tá, gente? Eu passei por esses problemas. Nada do que eu tô dizendo aqui é tentando bancar a sabichona pra você, não. Eu tô dizendo pra você, olha, eu passei por isso. Eu senti o que você está sentindo. Mas eu quero te mostrar que existe um outro lado. Porque se você continuar nesse caminho, você pode nem sequer escrever a sua história. Talvez seja esse problema que esteja te impedindo de se tornar um escritor. De escrever a história que você quer escrever. Porque você tá esperando a empolgação. Você está dependente dela. E isso é um erro. É um erro fatal. Toda véspera de evento eu faço esse vai ser diferente, o próximo evento que a gente vai ter em setembro será um pouquinho diferente, mas nos outros eu faço um esquenta com os principais obstáculos de uma maratona de você se tornar um escritor. E um dos vilões que eu sempre revelo, obstáculos, vilões e etc., é justamente essa empolgação. Muita gente acha que ela é uma aliada, mas na verdade ela é uma das suas principais vilãs. Por que isso? Ela te ilude. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Mas na hora de realmente você botar as coisas no papel, ela dá no pé. E aí, se você não se estrutura para essa jornada, para esse caminho, você acaba ficando pelo meio do caminho e não escreve a sua história. Depois da lua de mel, o que perdura, depois da lua de mel, você com a história e com a ideia, o que perdura é de fato, o compromisso que você tem com aquela história. E eu gosto sempre de trazer aqui uma autoridade acima de mim pra afirmar que o que eu tô falando é certo. Mas o pior é que, obviamente, esse eu não anotei, esse eu lembrei agora. E acabei esquecendo. Mas tem isso tá num podcast do... Qual é o nome do podcast daquelas meninas, gente? Que também é o do Vênus. As meninas do Vênus Podcast entrevistaram o roteirista que fez Até que a Sorte os Separe. E vários filmes que são muito premiados aqui no Brasil. É filme de comédia, sim, mas ainda assim, pra mim, eu acho que é um dos mais difíceis de você conseguir arrancar riso das pessoas. Enfim, nesse podcast ele fala que ele fez acho que ele fez também o Tudo Bem no Natal que Vem, né, que foi o filme que o Leandro Hassum estrelou, natalino, né, da Netflix, primeiro filme natalino brasileiro, nesses moldes, né, mais tipo americanizado, mas com todos os elementos brasileiros e etc, que comoveu muita gente, foi muito legal, eu gosto muito desse filme, inclusive, e ele foi o roteirista desse filme. Enfim, e aí, quando ele falou isso, e eu ri muito, porque eu falei, cara, tá vendo? Eu falo pras pessoas, falo pros meus alunos, falo pros meus gafanhotos, e eles não acreditam. Ele fala, a ideia é o início, é o momento de namoro ali. Botar aquilo no papel que é o trabalho. E todo trabalho dá trabalho. Não é facilzinho. Mas isso não é pra te desanimar. É justamente pra tirar esse misticismo de que a ideia vem fácil. A escrita vem fácil. Vai ter momentos, vão ter histórias, algumas cenas que elas vão surgir mais fáceis, mas a maioria delas não será fácil. Não será assim tão, baixou um download, vou escrever. Isso é mais raro de acontecer. Por isso que eu falo, você planejar a história é muito melhor, porque quando você não tem esses picos de êxtase, de empolgação, de inspiração,
você ainda assim tem lá o seu planejamento pronto para você escrever. Aí você, de fato, escreve na base do compromisso.